galerinha de casa, mais uma vez aqui a professora Maria Jacilene e o programa Desafios Diários. Como vocês já perceberam, as nossas aulas elas estão bem, os conteúdos da nossa aula estão bem diversificados, né? A aula passada nós trabalhamos medidas de capacidade e suas equivalências, né? Quantidade de padrão litro e mililitro. E hoje eu trouxe para vocês a habilidade 20 da BNCC, o descritor 11 da matriz curricular do SAEP. Hoje nós trabalharemos na nossa aula perímetro e área de figuras planas. Vocês já ouviram falar muito nisso. E ainda com malhas quadriculadas. É a habilidade que nós discutiremos, concluir por meio de investigações que figuras de perímetros iguais podem ter áreas diferentes, que também figuras que têm a mesma área podem ter perímetros diferentes. O descritor 11, ele fala da questão de resolver problemas envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas e desenhadas em malhas quadriculadas ou não. Questões de avaliação externa do SAEP. É importante vocês prestarem atenção para o conceito de perímetro e área. Nós aprendemos isso no 4º ano e já retomamos no 5º ano. Ainda lembrando que se o 4º ano não tiver aprendido ainda o conceito de perímetro e área, presta bastante atenção nessa aula de hoje, que você vai sair prontíssimo, ok? Vamos lá? O objetivo da nossa aula é compreender o conceito e saber calcular o perímetro e a área de um quadrilátero em malha quadriculada. Lembrando, quadrilátero são figuras que têm 4 lados. Independente se esse lado for torto, aprumadinho, independente se uma lateral é diferente da outra, mas tem 4 lados, considerado um quadrilátero. E ainda o conceito de perímetro dessas figuras planas, desses quadriláteros. A nossa coleguinha Sara diz para a gente que nesta aula vamos rever 2 conceitos que vocês viram no 4º ano, o perímetro e a área. Vocês lembram o que cada uma delas é? Então, vamos recordar. Sara traz para a gente o conceito de perímetro. Perímetro é a medida do contorno de uma figura plana. O contorno de uma figura plana. Como contorno, professora? Quando a gente faz um desenho, a gente não contorna todinho com um lápis preto para ficar em destaque? Isso é o contorno. Quando você caminha ao redor da praça, você está trabalhando o contorno da praça, o perímetro urbano, o perímetro da praça. A área é a medida de uma superfície. A superfície já ela toda plana, é aquela figura plana, cheinha, considerando cada pedaço interno, cada área. Que quando a gente trabalha na malha quadriculada, a unidade de medida, a medida padrão que nós utilizamos é o metro, certo? Então, na área, a gente trabalha metro quadrado, não é? Eu mostro para vocês a formulazinha, que a gente diz metro, e esse 2zinho aqui em cima significa metro quadrado. É 1 metro quadrado dentro da figura plana. É cada pedacinho do interior da figura plana. Cada pedacinho desse é 1 metro quadrado. E cada lado desse metro é o perímetro. Quando a gente vai medir o perímetro, a gente conta só o lado da figura plana, tá certo? Então, a área é a medida de uma superfície. Agora que nós relembramos esses conceitos, nós vamos resolver um probleminha que Sara trouxe para a gente. Eu vou relembrar
para o 4º ano, viu? O 5º ano já sabe, né, que aprendeu ano passado. Perímetro, o conceito de perímetro é a medida do contorno da figura plana. É a medida do contorno. E a área é a medida do interior da superfície. E a gente utiliza como medida padrão o metro quadrado. Ok? Vamos lá? Eu trouxe aqui a planta baixa da casa de Marcela. Quando a gente diz a planta baixa, é quando limpa o terreno todo, que o pedreiro, ele faz aquela preparação. O povo aqui, normalmente na nossa região, chama de sapata, de radier, divide os cômodos da casa e vai fazendo a base da casa. E isso é a planta baixa. Perceba a importância do estudo dessas medidas padrões. Ó, o pedreiro precisa saber disso, o arquiteto precisa, o engenheiro, todo mundo precisa, o pintor, né, que vai pintar a casa, a parede, eu tenho que contar quantos metros tem aqui, quantos metros quadrados para poder eu aprender. Então isso, professor, eu não quero saber disso não. Isso é importante para a nossa vida, independente do que você for ser. Se você for ser gari, você tem que saber qual é a área que você vai varrer, quantos metros você varreu, o perímetro urbano que você varreu, enfim, tudo está presente na nossa vida. Tá certo? Não esqueça disso não. Dê importância às nossas aulas de matemática. E matemática é bom de se viver. Matemática faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Você não tem como fugir dela. Então, a planta baixa da casa de Marcela, a gente vê que ela tem uma forma retangular. A planta todinha, ela tem a forma retangular. E para construir essa planta, o engenheiro, o arquiteto, ele utilizou formas geométricas, figuras planas, utilizou medidas não convencionais, medidas padrão, metro. E aí, se a gente observar toda essa área, nós temos figuras planas retangulares. Uma figura plana retangular, quando dois lados têm medidas diferentes. Um lado é de um tamanho e o outro é de outro. Dois pares de mesmo tamanho, percebam. E quando elas são diferentes, elas são retangulares. Quando elas são iguais, 3 metros, 3 metros, 3 metros, elas são quadradas. Então, percebemos que para a gente resolver a situação dessa planta, para a gente medir os cômodos da casa, a gente tem que contar os metros quadrados e contar os lados das figuras planas, que no caso são os cômodos da casa. Observem pelo conceito de perímetro, que é o contorno da figura plana, nós já estamos observando aqui o perímetro da casa de Marcela. Ainda observamos quanto mede a sala da casa de Marcela. E que pelo um lado da sala da casa de Marcela, uma parede da sala serve de base para o quarto do irmão de Marcela, para o corredor e para o 5, que é a cozinha. Uma parede só da sala foi dividida para 3 cômodos. Estão percebendo isso? E ainda que a maioria dos cômodos tem a forma retangular. Para a gente calcular essa área, a gente vai usar cada quadradinho desse, a medida padrão de cada quadradinho desse. Cada quadradinho da malha quadriculada é equivalente a 1 metro quadrado, ok? E cada lado desse metro também é equivalente a 1 metro. Só que não é 1 metro quadrado. Aqui é 1 metro quadrado porque a gente está falando da superfície. Estamos tratando de superfície. Quando fala metro quadrado, a gente fala de superfície, do interior
da planta, certo? Quando a gente fala 1 metro, a gente se refere a um lado da figura. Logo, remete à questão do perímetro. Lado, perímetro. Superfície, área. Área, a superfície, é medida em metros quadrados. E o lado, o perímetro, 1 metro sem ser quadrado. Não é ao quadrado, é só considerada uma parte do metro. Isso aí a gente calcula o perímetro. Nessa questão aqui, a gente vai responder de cada setor da casa, tá certo? Vamos observar. Quantos metros quadrados tem o quarto de Marcela? Quantos metros quadrados tem a sala da casa, o quarto do irmão de Marcela, o banheiro, o quarto dos pais de Marcela, o corredor central e a cozinha? No 2, a gente vai descobrir qual o perímetro da casa. Agora eu pergunto, o que você usaria, qual a estratégia que você usaria para descobrir essas medidas, certo? Você poderia criar várias estratégias. 2 alunos, colegas de Sara, eles começaram diferente. Um começou medindo o perímetro de cada cômodo. Depois ele juntou e teve o cálculo completo. Outros coleguinhas foram medir o perímetro todinho da planta e depois calcularam a área de cada cômodo individualmente, certo? Eu vou apagar aqui essa explicação para a gente ter espaço para calcular a área de cada cômodo da casa de Marcela. Lembrem-se que nós vamos calcular a área. Cadê meu lápis preto? Nós vamos calcular a área da casa de Marcela. A área é a superfície que você vai usar a utilidade de medidas metro quadrado, ok? Aprenderam esse conceito? Então, primeiro você vai descobrir a área da sala da casa de Marcela, da sala. O 2 é o quarto do irmão, o quarto do irmão, o quarto do irmão, é o quarto de Marcela, o corredor, quarto de Marcela. Marcela, nome de pessoa, letra maiúscula. O corredor. A cozinha. Vocês já perceberam que a casa tem 8 cômodos, não é? A cozinha. Vamos mais para cá. Depois da cozinha falta o banheiro e o quarto dos pais. O banheiro e o quarto dos pais. Lembrem que eu falei para vocês que a área, a superfície, a unidade de medida, nós utilizamos um quadradinho desse para medir o metro quadrado. Como, professora? Vou lhe dizer. Cada quadradinho desse é equivalente a 1 metro quadrado, correto? Um lado desse quadradinho também é 1 metro quadrado, é equivalente a 1 metro quadrado. Então, se eu já sei que na malha quadriculada, essa figura marrom, bege, como vocês queiram, é a sala da casa e eu quero descobrir a área, eu vou utilizar cada quadradinho dessa, que é
equivalente a 1 metro quadrado. Então, eu vou contar. Eu posso fazer de duas maneiras. 1, 2, 3, 4, 5. 5 de um lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 da base, mais 10 de altura, certo? Isso aí eu conto para medir o perímetro. Se eu for calcular a área, eu vou fazer 10 vezes 5. Como, professora? 5, 5, 5, 5, 10 vezes. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Eu posso fazer 10 vezes 5, eu posso utilizar esse cálculo, ou eu posso somar 5 mais 5 mais 5 mais 5, ou 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. Quando eu multiplico base vezes altura, que para calcular a área, você trabalha com multiplicação. Multiplica a base, o tamanho, pela altura. Quarto ano, está com dificuldade aí em casa? Então, você conta os quadradinhos, 10 mais 10 mais 10 mais 10 e mais 10. Ou seja, 5 vezes 10, que é igual a 50. 50 o quê? 50 metros quadrados. Mas, professora, mas é tão pequeno, mas eu disse para você que a unidade de medida que a gente vai trabalhar é o metro. E cada quadradinho desse equivale a 1 metro, certo? Então, ó, se você souber multiplicar, você resolve essa situação. Se você não souber, você faz somando, contando de um em um, mas você consegue descobrir a área da sala da casa de Marcela, que é 50 metros quadrados. Ficou fácil, não foi? Então, vamos agora para o quarto do irmão de Marcela? É o 2, ó. Rapidinho você já sabe. 3, 6, 9, 12. Ou 3, 4, 4, 4. 3 vezes 4, 12. Ah, professora, essa multiplicação, se você não quiser multiplicar, conta. Se você multiplicar 3 vezes 4. 3 vezes 4. Base vezes altura. Melhor falando para o quinto ano. Quarto ano, 3, 4 vezes. Vai ser igual a 12 metros quadrados. Tem como errar uma coisa dessa numa prova, gente? Se você prestar atenção direitinho, a área está toda coloridinha. A malha quadriculada, quando ela vem para você, ela vem toda colorida. E você toda preenchida. Então, você tem que se ligar na área, que é um quadrado completo da superfície, e o lado, que é o perímetro, tá bom? Se você fez de outro jeito, você pode colocar 4 mais 4 mais 4. Também vai dar 12. Vamos lá, o quarto de Marcela, número 3. Olha o tamanho do quarto de Marcela. 1, 2, 3, 4, 5 metros de base. 1, 2, 3, 4 de altura. Logo, 5 vezes 4 igual a 20. Ó, um lado do quarto de Marcela, o lado do quarto de Marcela é de mesmo tamanho do lado do quarto do irmão dela. A parede do mesmo tamanho. Logo, o corredor da casa, o quarto é o corredor, pega 3 metros quadrados do quarto do irmão de Marcela e 2 metros quadrados do quarto de Marcela, certo? Então, a área do quarto de Marcela são 20 metros quadrados. Professora, por que eu preciso? Você precisa saber disso. Por exemplo, quando o pedreiro ou o dono da obra e o engenheiro e o arquiteto vai comprar cerâmica para casa, por exemplo, ele tem que saber fazer esse cálculo, sabia? Para saber quantas pedras de cerâmica vai utilizar em cada quarto. Quantos metros, quantas pedras de cerâmica equivale a 1 metro quadrado? Tudo isso ele precisa saber. Mas vamos lá. E também para fazer essa planta, olha como ela está bem dividida. Tá vendo como ela está bem dividida? O corredor é uma parte do quarto de Marcela e toda a parede do quarto do irmão, para não perder espaço no terreno. Vamos lá? O corredor tem 2, 4, 6, 8, 10 metros quadrados. 1, 2, 3, 4, 5 de um lado, na base,
vezes 2, que vai dar 10. Sabe multiplicar, não? 2, 4, 6, 8, 10. 2 vezes 5, ok? 2 vezes 5 igual a 10. 10 metros quadrados. Vamos lá. A cozinha é uma parte do... 3 metros quadrados da cozinha é da parede do corredor. Então, a cozinha tem 3 metros quadrados na base. 3 vezes 4, 12 metros quadrados. 4 mais 4 mais 4. Nós já temos aí uma medida assim. É o quarto do irmão de Marcela. Não é isso, gente? 4, 4 e 4. 4 vezes 3, ou 2 vezes 4, igual a 12 metros quadrados. Base vezes altura, 3 vezes 4. Vamos inverter aqui. 3 vezes o 4. Falta ainda o banheiro. O banheiro tem de base 2 metros quadrados vezes 4. 2 vezes 4, que é igual a 8 metros quadrados. O banheiro também, ó, a parede do banheiro, uma parte do banheiro e uma parte da cozinha é do mesmo tamanho da base do corredor, de um lado do corredor. E por fim, nós temos o cômodo que a gente pensa que é o maior cômodo da casa, que é o quarto dos pais de Marcela. Tem 3 metros quadrados de base, 1, 2, 3, 4, 5, 6 do outro lado. Então, 3 vezes 6, ou 6, 3 vezes. Vai dar 3 vezes 6, 18 metros quadrados, ok? Então, aqui a gente utilizou várias estratégias para calcular a área de cada cômodo da casa de Marcela, tá certo? Simples, simples. Trabalhamos com multiplicação simples por um algarismo só e também trabalhamos com adição. Oralmente também, né? Se você não sabe tabuada, precisa descobrir e precisa logo memorizar, porque no 4º e 5º ano a gente já tem que estar dominando bem, tá? Então, as estratégias que a gente usou foi multiplicar os lados dos cômodos da casa para calcular a área. A unidade de medida, padrão, o metro. Já que a gente trabalha com malha quadriculada, a gente sabe que já é para isso. Cada quadradinho é o mesmo que 1 metro. Certo? Agora vamos responder. O quarto de Marcela, vamos consolidar. Tem 20 metros quadrados. Cadê o quarto de Marcela? 20 metros quadrados. A sala da casa tem 50 metros quadrados. Quarto do irmão de Marcela, 12 metros quadrados. Vamos ver se confere. Certo. O banheiro, 8 metros. Quarto dos pais, 18 metros. O corredor central, 10 metros quadrados. E a cozinha, 12 metros. Agora eu pergunto para vocês, qual é o maior cômodo da casa? A gente vai olhar pelo tamanho da área aqui, ó. O maior cômodo da casa é a sala da casa. E o menor cômodo é o banheiro da casa. Tem como a gente juntar 2 cômodos e ter a mesma medida? A gente pode ver... Tem não. 18 dá 30, mais 20, 50. Não é isso? 8 e 2, 10, 30. O tamanho do quarto de Marcela, do quarto dos pais de Marcela e do quarto de Marcela é o tamanho da sala. Ok? Fácil? Agora nós trabalhamos com a área, vamos trabalhar com o perímetro, tá certo? Qual o perímetro da casa? Aqui já tem uma resposta para vocês. 46 metros. Vamos conferir? Vamos conferir. Vamos voltar lá na planta. Lembrando o conceito, 4º ano e 5º ano, perímetro é o contorno da figura. Nesse caso aqui, é o contorno da planta da casa. Estão vendo? Perímetro é o contorno de uma figura plana, independente da forma que ela tiver. Certo?
Vamos contar aqui, sabendo que um lado desse equivale a 1 metro, nós estamos trabalhando com perímetro, vamos contar o perímetro da casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Posso utilizar várias estratégias. 13 metros mais 13 metros, ok? Vamos calcular aqui. O perímetro na lateral de cima, na de baixo, lado direito, lado esquerdo. Que forma é essa? Retangular. Numa figura plana retangular, 2 pares de lados de medidas diferentes. Já contamos aqui. Na lateral superior, nós temos 13 metros. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 metros. Sabendo que ela é do mesmo tamanho da inferior, aqui também vai ser 13 metros. Vamos para o lado esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 metros desse lado. Mais 10 metros do lado direito. Por que, professora? São medidas pares. É um retângulo. 10 metros. E mais 10 metros. Agora eu posso descobrir o perímetro. Se você já foi rapidinho, fez cálculo mental, você já sabe. 13 mais 13, 26. 10 mais 10, 20. Certo? 26 mais 20 dá 46 metros quadrados, professora. Não. Perímetro é só metro, é só o lado. Então, o perímetro da casa de Marcela, o contorno, é igual a 46 metros. Ok? Acertamos, já sabíamos, né? O perímetro da casa é de 46 metros. Ô, professora, se a gente fosse calcular o perímetro de cada cômodo, também você podia ter calculado. Se você calcular o perímetro de cada cômodo da casa, também vai dar 46. Se você somar, vamos dizer, 5, que são os lados do quarto, 5, 4, 5, 5, vai dar 46. Vamos comprovar isso? Agora vamos ver a resolução da atividade principal e verificar se há mais de uma forma de fazê-lo. A gente já fez várias formas aqui, mas ainda tem mais, certo? Para resolver o problema, deve-se primeiramente observar que as figuras planas que compõem a planta baixa são todas retangulares. A gente observou isso, por isso facilitou a resolução. Foi observado isso. Então, teremos pares de medidas diferentes para as paredes de cada cômodo. Correto, temos sim. Nós temos uma parede com 4 metros e outra com 3. Temos uma parede com 10 e outra com 5. E assim a gente pode analisar todos os perímetros, as paredes de cada cômodo da casa. É uma estratégia e eu usei essa para resolver. Observando isso, fica mais difícil de errar, verdade. Principalmente no cálculo do perímetro, pois todos os lados não são iguais, como no quadrado, verdade. Como eu disse para você, se eu for somar 5 metros da sala da casa, mais 3 do quarto do irmão de Marcela, mais 5 do de Marcela, quando eu somar todos esses lados, vai dar 46, ok? É uma estratégia bem legal. Então, quantos metros quadrados tem o quarto de Marcela? 4 metros quadrados vezes 5 metros quadrados, 20 metros quadrados. A gente já fez isso aqui, eu estou só consolidando. A sala da casa, um lado com 10 metros quadrados vezes 5, vai dar 50 metros quadrados.
O quarto do irmão de Marcela são 4 metros quadrados vezes 3 metros quadrados, base vezes altura, ou comprimento, ou largura, ou lados, como você queira, que o retângulo tem lados diferentes. Então, vai dar 12 metros quadrados. E o perímetro da casa, como a gente fez 13, a gente poderia ter feito 13 mais 10, mais 13 mais 10. A gente fez 13 mais 13 e depois 10 mais 10. Aqui tem 13 mais 10, mais 13 mais 10, que é igual a 46 metros quadrados. Metros quadrados não, que é perímetro, não esqueça disso. Só tem esse 2 elevado quando é superfície. Na outra resolução, o quarto da Marcela. O quarto da Marcela tem 20 unidades de medida diária. 20 unidades de medida diária. 20 quadradinhos daqueles, que equivale a 1 metro. São 20 metros quadrados. A sala tem 50 quadradinhos. 50 unidades de medida diária. O quarto do irmão de Marcela tem 12 quadradinhos na malha quadriculada, que vai ser igual a 12 metros quadrados. Cada quadradinho é equivalente a 1 metro quadrado. Cada lado do quadrado, 1 metro no perímetro. Outra solução possível para descobrir o perímetro, e são dicas para vocês, viu, minha gente? São coisas que vocês podem ter feito até aí em casa, no momento que eu estava resolvendo. Outra solução possível para descobrir o perímetro é fazendo o seguinte cálculo. 12 centímetros vezes 2. Aquele cálculozinho, 12 vezes 2. Como eu disse para vocês, um dos lados gêmeos com outro lado gêmeo. 10 vezes 2, 20 centímetros. 26 centímetros mais 20 centímetros são 46 centímetros. Se a unidade de medida for centímetro. E aí, se você utilizar centímetro, você tem que converter para metro, se for nesse caso. Ok? Nesta aula foram trabalhados os conceitos de perímetro e área, usando unidades de medida padrão, como o metro e o metro quadrado. Também trabalhou-se a comparação entre seus cálculos numa situação problema, para uma melhor compreensão dos dois conceitos e de que forma podemos diferenciá-los. Foi como a gente fez. Usou diferentes formas para calcular e diferentes formas para ver a questão do metro. A gente colocou um lado gêmeo com outro lado gêmeo de medidas diferentes, para a gente chegar a uma solução. E ainda a mais fácil de todas é contar os quadradinhos preenchidos na malha quadriculada. Ok? Lembra, se for o quadradinho completo, a área, a superfície, metro quadrado. Se for o perímetro, é só um lado do quadrado. É só uma parte do quadrado, do contorno. É o perímetro. Por hoje é só. Um beijo bem grande para vocês e até a próxima aula.